Bom dia, queridas visitas. Bom, hoje é um dia especial, né? Hoje é o Sábado do Senhor, mas quando tem uma festa, uma comemoração no sábado, se chama o Grande Sábado do Senhor. Vocês lembram que quando Jesus morreu havia um grande sábado, porque coincidiu com o quê? Com a Páscoa, né? Então a Bíblia minha fala, é um grande sábado do Senhor. E para mim é um grande sábado porque hoje é o dia do ancião. E o ancião tem um papel primordial dentro da igreja, onde eu desempenhei esse papel há mais de 20 anos. Eu aprendi muito e espero também que a minha experiência possa passar para os anciões e eles possam continuar nessa jornada maravilhosa, tá bom? Mas antes nós vamos fazer uma oração com todos os anciões da igreja de Quarteira, para depois a gente começar a mensagem. Eu convoco todos os anciões para vir aqui, nós vamos ficar ajoelhados e vocês ficam de pé, fazendo um favor. Me perguntaram ontem eu tive reunido mais ou menos com 8 irmãos evangélicos, nenhum adventista, se o ancião necessariamente precisa de ter uma certa idade. Porque ancião parece ser velho, não é? Não precisa. Pelo contrário, eu pesquisei no comentário adventista e fala uma coisa muito interessante. Não significa necessariamente um homem idoso, mas deve indicar alguém com maturidade e experiência espiritual. Como eu falei com vocês, há mais de 20 anos eu tive nessa missão e onde eu aprendi imenso. E vou mostrar a vocês 2 exemplos do Velho Testamento de 2 líderes. E vocês vão ver que o caminhar deles fez com que eles tivessem sucesso no momento turbulento onde eles viviam. O primeiro é Jó. Poderiam abrir Jó, capítulo 1, no verso 1. Job, capítulo 1, verso 1. Então eu vou começar a ler. Job, capítulo 1, verso 1, fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava do mal. Pronto, amém. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse é o nosso modelo. Como ancião, como irmãos, como diácono, como diretores de qualquer direção da Igreja Adventista Sétimo Dia. Por quê? Se vocês forem ver bem, aqui fala certas coisas que ele era íntegro, reto e temente a Deus. Não é verdade? Agora vamos ver uma coisa. O outro dia sempre pertence a Deus, ou não é? O Jó, quando estava nesse dia, ele nunca imaginava que a vida dele ia dar um trambolhão, não é? Então a primeira coisa que aconteceu foi o quê? O diabo tirou o quê? Ele perdeu a sua fortuna. E além disso, os seus filhos. Então vocês imaginam se algum dia acontecesse na casa de alguém dos pais perderem totalmente os seus filhos. Deve ser uma tristeza complicada, não é? Não há dinheiro que compre isso. Então Jó estava o quê? Arrasado, ou não é? De repente até decepcionado. Mas o que segurou Jó? E é isso que eu quero que vocês entendam. Jó aqui representa uma igreja. A minha casa representa uma igreja ou não representa? Lógico. Um pequeno grupo representa a igreja ou não representa? Sim. É verdade ou não é? Mas nós temos que saber onde nós estamos alicerçados. Por quê? Porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, fala o quê? Que nós temos o quê? Um adversário. Sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, bramando como leão, querendo tragar quem? Os filhos de Deus. Se nós não tivermos, íntegros, se nós não tivermos uma ligação forte com Deus, qualquer problema que pode acontecer na minha casa, na minha igreja, pode abalar a gente ou não pode? Pode ou não pode? Quantos irmãos nós não deixaram a nossa casa, a casa de Deus, porque houve algum problema dentro da igreja? Muitos, não é? Eu encontro muitos irmãos que vêm com queixa para cima de mim, que eu deixei a igreja por isso, que eu deixei a igreja para aquilo, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Vamos lá em Romanos, e graças a Deus, Deus nos coloca, Romanos, capítulo 8, verso 35. Então, todos os que têm cargo na igreja possam lembrar sempre desses versículos. Fala assim, Romanos 8, 35, fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Passamos alguma coisa, algum desses sentimentos na nossa vida ou não passamos?
Passamos, ou não é? Aí Paulo pergunta, será que isso pode me separar do amor de Cristo? Eu gostaria que vocês saíssem hoje da igreja, irmãos, com o sentimento que quando eu descobri esses versículos, eu coloquei na minha vida. O diabo é terrível, o diabo é astuto. O diabo conseguiu, e quero que vocês entendam isso, as pessoas que estão nos assistindo também pelo YouTube, o diabo conseguiu fazer com que Adão e Eva, que eram perfeitos, e vocês verem no Jardim do Éden, o que existia no Jardim do Éden? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos, os animais, as árvores, ele conseguiu enganar Eva e Adão. Foi ou não foi? Imagina a gente no século XXI. Imagina a igreja tão bonita como de quarteira e cheia como está. O que ele vai querer? Confusão, não é? Ele vai querer que as pessoas que estão e são candidatas à vida eterna possam desistir. O cristão nunca pode desistir, irmãos. Nunca. De forma nenhuma. Entendem isso? E eu compreendi através desse versículo. Então ele começa assim e vai o 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que? Por aquele que nos... Estão reparando aqui, irmãos? Nós somos mais do que vencedores por aquele quem? Jesus. Agora ele vai. 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em quem? Ninguém pode me separar do amor de Cristo. Ninguém pode separar você que está sentado do amor de Cristo. Eu falo uma coisa muito interessante, as pessoas podem me pisar, podem me amarrotar, mas o meu coração continua intacto por Cristo Jesus. Estão entendendo, irmãos? E vocês vão entender, seja como... E eu quero falar especialmente para os anciões hoje o seguinte, o ancião é o braço direito do pastor. O ancião não é o dono da igreja. Ontem eu fiz essa pergunta a esses jovens evangélicos, que a maioria nasceu dentro da igreja. Eu faço uma pergunta e vocês também possam, através dessa pergunta, pensar. Ter cargo na igreja é uma bênção ou maldição? Já pensaram nisso? Pode ser uma bênção? Amém. Pode ser uma maldição? Lógico que pode. É ou não é? Porque a pessoa muitas vezes, e tem uma frase muito interessante dentro das igrejas, eu não falo só da igreja adventista, que tem muitos irmãos que quando pegam um cargo, eles se transformam. Para o lado positivo, mas também para o lado negativo. Ancião não é o dono da igreja. O dono da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Reparam bem que eu estou falando com vocês. Não quer dizer que o irmão pagano, sendo ancião, não está mostrando o fruto do Espírito Santo, que a igreja não possa orar por ele. Que a igreja não possa abraçá-lo. Porque através desse abraço e dessas orações eu posso mudar, não é? Amém? Então Jó, irmãos, perdendo a sua riqueza, perdendo o seu dinheiro, vem a segunda etapa de Jó, a doença. Eu faço todo dia essas perguntas a mim. Se eu tivesse no lugar de Jó, eu tinha desistido ou não? Lógico que não, irmãos. Nada me pode separar do amor de Cristo. Sabe o que eu tenho aprendido? Não sei se vai servir para vocês. Tudo que acontece na minha vida, se Deus permitiu, é para sua honra e glória. É para que eu possa estar preparado para a sua vida. Amém? Seja as coisas boas, seja as coisas menos boas. E Jó estava preparado. E repara que a recompensa foi maravilhosa, né? Deus retribuiu em dobro. E sabe o que Deus vai nos retribuir, irmão? É a eternidade. Amém? Isso é muito bonito. Eu gostaria de falar outro personagem que está em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 26. 1 Samuel, capítulo 2, verso 26. 1 Samuel, capítulo 2, verso 26. É rápido e vocês vão entender aqui. Fala assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para quem? Para os homens. Então repara bem, irmãos. Samuel já foi adulto para dentro da igreja? Não. Samuel já ministrava novinho. Porque Ana não podia ter filho, teve o filho, fez o voto, deu o seu filho para Deus e ele foi morar com quem? Com o sacerdote Eli. No tempo de Samuel, a igreja estava sã, a igreja era um lugar
tranquilo para as pessoas adorarem a Deus? Não. Por quê? Porque os filhos de Levi eram o quê? De Eli, corruptos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês, irmãos? Jó enfrenta um problema, seja na sua riqueza, seja a perda dos seus filhos, e seja na sua doença, e isso acontece conosco. Muitas vezes perdemos irmãos maravilhosos, seja porque eles adormeceram, seja porque eles desistiram. E eu quero falar uma coisa com vocês, irmãos. Se nós somos incansáveis para trazer os irmãos para dentro da igreja, nós temos que ser incansáveis para não deixar eles embora. Amém? Amém. Porque eu vou falar uma coisa com vocês. Vocês têm que entender. Quando o irmão está aqui dentro, nós podemos abraçá-lo, não podemos levar a mensagem. Agora, quando o irmão desiste, o mundo é cruel. O mundo abraça de uma certa maneira que ele perde até tudo aquilo que ele aprendeu de Deus. Depois eu vou contar uma experiência que aconteceu com um jovem, comigo e minha Denise, para vocês verem o que o mundo faz. Mas eu gostaria de voltar em Samuel. Samuel novinho foi crescendo, sendo um ministro o quê? Agradável, feliz, sorridente. É isso que é um ancião. Isso que são os diáconos. São as primeiras pessoas, os primeiros irmãos que quando uma visita entra, dão logo de cara com eles. Você já imaginou o irmão Pagani sendo um ancião rabugento e brigava com todo mundo, esses meninos não param de correr, você não estudou a escola sabatina? Pô, o cara falou assim, vem cá, meu amigo, é a primeira e a última, não é? Vocês estão entendendo? E Samuel me deixa feliz, porque apesar da igreja naquele tempo estar corrupta, ele permaneceu fiel, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Ele não foi pelo lado mal, ele foi pelo lado bem. E você pode estar certo que no ministério dele contagiou muita gente mesmo. E é isso que nós temos que perceber. Cada um que tem um cargo tem que contagiar o outro. Tem um problema o cargo. E aí eu falo por vários irmãos que tiveram isso. E eu quero que vocês compreendam o seguinte. Todos os anos não tem a comissão de nomeação? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é um líder da comissão da nomeação? Para vocês, na opinião de vocês, quando vocês reunirem aqui em quarteira. Quem é um líder? É o pastor? Jesus Cristo, nosso Senhor. É ele. Ele que escolhe. Ele que falou comigo assim, Pagani, agora chega. Agora eu vou te dar outra função. Agora tem uma jovem que vai entrar no seu lugar. Amém? Amém. Ele não fez isso com Moisés? Ele não fez isso com Josué? E foi fazendo. Irmãos, aí vocês têm que entender uma coisa. Por a gente estar muito tempo no cargo, a gente pensa que o cargo é nosso eternamente, não é não. E tem muitos irmãos que falam comigo o seguinte, mas aquela como é que chama? Nomeação, eu falei aqui agora, esqueci. Comissão, isso mesmo. A comissão de nomeação errou, são injustos, não me escolheram, não escolheram aquele, não escolheram o outro. E eu sou sincero, ô querido, é assim, quem me escolhe é Jesus. Ele não escolheu 12, como a irmã aqui está falando. Ele não escolheu aqueles 12 espias. Escolheu, foi ele que abençoou aquelas pessoas para ser escolhida. E sabe por que ele abençoa e escolhe muitas vezes um irmão que de repente não está dando um exemplo tão bom como Judas? Para que ele possa se arrepender e se converter. Vocês sabiam disso? Agora, nós temos nosso tempo. E ele sabe qual é o meu tempo no meu cargo. Ele sabe qual é o seu tempo no seu cargo. E quando ele falar, basta, graças a Deus, eu tentei fazer aquilo que Jesus falou. Agora eu vou ajudar aquele outro irmão que vem. Eu aprendi uma coisa muito interessante, irmãos. E é onde que eu peguei o respeito maior. Você sabia que começou assim, numa sexta-feira à noite, eu estava fazendo a escola sabatina, ligou o irmão que ia pregar no sábado, de manhã. Falei, irmão Pagani, eu preciso de um favor. Falei, depende, eu faço. Aconteceu um problema na minha vida, amanhã eu não posso pregar. E eu falei, qual é o problema? É que não tem ninguém. Mas tem um aqui. Tem um ancião aqui. O ancião, irmãos, tem que estar preparado para tudo. Estão entendendo o que eu estou falando com vocês? E eu preguei. 15 dias depois, no sábado de manhã, eu estava subindo, o irmão tocou nas minhas costas. Irmão Pagani, queria falar uma coisa muito séria com o senhor. Eu falei, sim. Hoje eu ia pregar.
mas não consigo. E eu preguei por ele. Mas, irmãos, tem uma coisa que a gente não pode fazer. Imagina, irmão Hélio, eu ia pregar hoje, eu ligo há 20 minutos para o irmão Hélio, infelizmente eu não posso vir, você poderia pregar para mim? E de repente o irmão Pagani, como ancião, ia chegar aqui e falar assim, irmãos, não seria eu hoje a pregar, porque o irmão Hélio não veio, ele só me ligou agora, isso aqui, aquilo, outro, desmoraliza o irmão, e que ajuda que eu estou dando? Nenhuma. Se eu assumir ajudar o Nonô, se eu assumir ajudar o Zinaldo, ninguém tem que saber disso, irmãos. Ninguém. De forma nenhuma. Agora que você tem que estar preparado, você tem que estar preparado, Você tem que ter 2 ou 3 cultos na sua Bíblia. Por isso que eu incentivo cada vez mais vocês fazerem um ano bíblico. O ano bíblico é fundamental. Irmãos, vai chegar um dia que a gente não vai ter a Bíblia. E a Bíblia vai ser aqui, ó. E tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente decorou, vai sair. Vocês sabiam que lá no presídio da Madeira, quando eu comecei a frequentar o presídio Faro, eu encontrei um pastor adventista num acampamento aqui que ele veio da Madeira, e ele falou uma coisa que eu fiquei abismado. Ele falou, lá na Madeira não deixa entrar a Bíblia dentro do presídio. A Bíblia dele era aqui, ó. Muitas vezes, irmãos, eu troco de carro com a minha Denise, esqueço a minha Bíblia dentro do carro dela, ou no meu, eu entro no presídio e já sei o que eu vou falar. Eu já sei os versículos, os capítulos não tem, ou vocês não sabem? Eu acho que tem que saber. É ou não é? Não é verdade? E outra coisa importante, o ancião tem que estar atento 100%. Aconteceu uma coisa comigo em Faro muito interessante. Tinha um departamento da escola sabatina, antigamente eram 5 ou 6 irmãos, né? Hoje não, hoje já está diminuindo cada vez mais a classe, né, da escola sabatina, dos irmãos, mas tinham 6 irmãos que pertenciam àquela direção e todas as vezes eles chegavam atrasados. Tá, marcar para as 10 horas, chegavam 10h15, 10h20, eu fiquei pensando, alguma coisa está errada, não é? A igreja não pode esperar 20 minutos. O pessoal que está vindo pela primeira vez, os visitas maravilhosos que vêm na nossa igreja, vai ficar ali sentado meia hora. Sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a apresentar a escola sabatina, ué. Queridos irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha, você sabia que tem um salmo aqui muito bom? O salmo número 1. Vocês já perceberam que é um salmo número 1? Aí eu fazia a apresentação, cantava, agora vamos separar em classe. Aqui parece que é classe única sempre, né? É mais fácil, né? Em Faro, a Carla sabe disso, que a gente separava em várias classes. Depois que eu apresentava a lição da escola sabatina, o Espírito Santo me ensinou isso, eu ia em cada classe ver se o professor estava ali. Porque se o professor faltasse, quem é que tinha que substituir? O ancião. É ou não é? Ou também vai deixar aqueles irmãos ali olhando um para o outro e ninguém vai dar aula. Então nós temos que estar afiados, irmãos. Nós temos que examinar as Escrituras, que vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, eu conhecendo Jesus, e para conhecê-lo cada vez mais, eu tenho que estar profundamente cavando fundo na sua palavra. Entenderam aqui a situação? Então, ter um cargo, irmãos, seja qualquer um, eu tenho que me preparar em Cristo Jesus para que eu possa desempenhar da melhor maneira possível. Mas os irmãos também têm uma parte importante. Qual é a parte importante? É suprir muitas vezes a necessidade que o irmão tem, que está passando naquele momento. É ajudá-lo. O Jó não fazia orações, intercessões para os seus filhos ou não faziam? Ah, porque eles estiveram na festa, de repente eles pecaram. O ancião também tem que fazer isso, mas também a igreja tem que fazer isso com o ancião. Vocês reparam bem uma coisa, o pastor Everaldo tem 3 ou 4 igrejas para tomar conta, não é? No meu tempo, o meu pastor tinha 4 igrejas, então ele só vinha no sábado, no mês, para pregar. Quem é que tomava conta da igreja? O ancião. É ou não é? Quarta-feira de oração. Quem é que tem que estar disposto para estar na quarta-feira da oração? Os irmãos? Amém. Mas o ancião tem que estar ali também presente. Se são 5 anciões, faz a sua escala, que ele possa estar presente. É interessante que muitas vezes a gente cai em algumas contradições, né? A gente fala que a quarta-feira de orações é um dos dias mais importantes que um cristão pode ter, e acredito fielmente que é o dia da oração, não é?
Vocês já viram quantos irmãos vêm na quarta-feira de oração? Poucos, né? E é o dia mais importante, depois do sábado. Não é verdade? Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês que é muito séria, hein? As igrejas que não têm a verdade, tem muitas igrejas que não têm a verdade, abrem todos os dias durante a semana. Abre ou não abre? Nós que temos a verdade, abrimos quando? Não é muito pouco, não? Eu não tenho o dom de vender nada. Quem tem um dom de comércio, de venda, é minha esposa. Ela vende muito bem. Mas eu tenho um dom de perceber uma coisa. Se eu tivesse uma sapataria, ela abrisse só na quarta-feira e no sábado, eu ficaria rico ou chegaria de ser mais perto de estar falido? Estaria falido, não é? É ou não é? Então vocês reparam uma coisa, irmãos. A gente, para dedicar a Deus, nós temos que ter espírito de sacrifício. Todos nós. A gente, para fazer um estudo bíblico para um irmão que está começando, no mínimo são 6 meses de estudos bíblicos. Você tem que marcar aquela hora ali como sagrada. Você não pode fazer mais nada a não ser dar o estudo bíblico. Se você não tiver espírito de sacrifício, sua família não tiver espírito de sacrifício, aquele irmão vai ser o quê? Prejudicado. É ou não é? Vocês estão vendo a responsabilidade que cada um de vocês, como eu também, minha família, a família de vocês, tem com o próximo? Vocês podem estar certos, irmãos. Parábola para Jesus, esse livro, todos os irmãos adventistas deviam ler, da irmã Ellen White. Ela fala lá que o tempo vai ser cobrado por Deus com a primeira opção, porque Ele nos dá tempo para que a gente possa nos abastecer e conhecê-lo, e nos dá tempo para levar a mensagem ao próximo. Não sou eu que falo isso, não é a igreja que fala isso, é o Espírito de Profecia que fala, e eu concordo. Vocês já imaginaram Jesus no seu tribunal? Seu Gilson Pagani, faz favor. E ele vai me perguntar, por quê? E eu, por quê, Senhor? Por que eu te dei tanto tempo e você não pregou em nada? Você não trouxe ninguém? Você não convidou ninguém? O que você fez com o seu tempo? Já pensaram nisso, irmãos? Então, o ancianato é um cargo importante dentro da igreja. Mas ele tem que ter uma característica, vamos lá, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, fala assim: procura apresentar-se a Deus o quê? Aprovado, como obreiro que não tem que se o quê? Se envergonhar, e que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Essa é a primeira característica do irmão, é conhecer a verdade. Entenderam? Muitas vezes eu tinha um irmão na igreja de Faro, que ele falava que os irmãos que vieram de fora tinham muito mais vantagem daqueles que nasceram dentro da igreja. E eu discordava com ele, não, você não está certo. Falei, sim, porque os irmãos que vêm de fora sempre têm uma experiência muito mais forte para aqueles irmãos que nasceram da igreja. Isso não está certo, irmão. O irmão que nasce dentro da igreja, ele tem uma vantagem enorme, porque desde pequenininho ele vai conhecendo quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E a experiência diária, irmãos, é só vocês começarem a reparar como Deus vai nos ajudando, vai desembaraçando o nosso caminho, de todos nós que estamos aqui, querido. Está entendendo aqui, Paulo? Você vem na igreja por Cristo e não é pelo irmão. Agora, se você puder ajudar o irmão, ajude. Quando ele fala manejar bem a Bíblia, não quer dizer que o irmão Pagani sabe de Gênesis, Apocalipse, não. É porque o irmão Pagani tenta viver o que ele prega. É complicado, não é? Não é não, Luiz Carlos? Pregar e viver é excelente, irmãos. E isso nós temos que ter cuidado. E o que eu mais gosto de fazer é pregar para o jovenzinho, sabe por quê? Porque ele repara tudo na gente. Já pensaram nisso? Os filhos, então, né? E esse jovenzinho, quando eu estou pregando, eles reparam tudo. Se eu sei, se eu não sei, se eu estou fazendo certo, se eu não estou. Eles falam mesmo. Espontâneo, ele estava falando. E eu falo mais com vocês, que vocês vão compreender uma coisa. Vocês já repararam que quando nossos filhos entram na escola, eles se destacam logo? Por que eles se destacam? Porque eles têm uma facilidade em falar. Eles têm uma facilidade de expressar tranquilamente. Sabe por quê? Porque antigamente nós tínhamos uma carta missionária. Lembra do tempo da carta missionária?
que aí entregava um livrinho assim, a gente tinha que falar aquela historinha, e ali vai tirando o quê? A nossa timidez. Hoje tem as histórias da criança. Vocês já viram como as crianças ficam à vontade? Vocês sabiam, irmãos, que eu fui católico praticante 18 anos? Mas praticante mesmo. Sábado eu ia na igreja de manhã, à noite, domingo de manhã, à noite. Sabe quantas vezes, como católico, nesses 18 anos, abriram a Bíblia para mim? Nenhuma vez. Nenhuma. Foi a Denise que me deu a primeira Bíblia. E quando eu fui lá em Vila Isabel com ela, o pastor falou assim, abra aí o livro Isaías. Eu perguntei, quem é Isaías? Ele falou, Jeremias, mas quem é esse cara? Eu não conhecia nada, irmãos. Eu não conseguia abrir a Bíblia. Mas por que a pessoa depois começa a conhecer? Porque começa a ler, começa a cavar fundo, começa a ver que os exemplos de Samuel e o exemplo de Jó são maravilhosos. Vocês estão entendendo? Agora, que tem alguns tumultos dentro da nossa casa, que tem muitas vezes alguns terremotos dentro da nossa casa, em quarteira ou em faro, ou seja onde for, lógico que tem. Jesus não falou que havia o joio e o trigo? Jesus não falou que o diabo é um ser presente? E o que o diabo quer? A destruição. Eu fico imaginando, vocês já imaginaram vocês correndo de um leão? Vocês não vão conseguir nunca ganhar do leão, né? Ou o leão vai te dar uma mordida, você morre, ou ele vai te dar uma mordida e vai deixar você o quê? Deficiente o resto da vida, não é verdade? É isso que o diabo faz. Há muitos anos atrás apareceu um jovem em quarteira, em Faro, novo, mas tinha um conhecimento profundo danado, rapaz. Novinho. E todos os sábados ele vinha conversar comigo, com a Denise, e nós falávamos da palavra de Deus. Aí começou a aparecer a internet. Lembra da internet quando começou a aparecer? Aqueles computadores desse tamanho assim? E ele tinha lá na faculdade dele, começou a entrar em alguns caminhos. Eu falei com ele, não entra para esse caminho, que foi o mesmo caminho que a Eva entrou. Enquanto estão falando aí que você não morrerá, Deus está falando, você vai morrer. Isso é caminho proibido. Não tem problema, irmão padre. Isso vai fazer com que eu fique mais forte, eu posso responder as pessoas. Eu estou falando com você. Você não aprende nada com erro. E ele foi, tá. Aí ele começou a fazer algumas perguntas dentro da igreja. Como eu era um ancião, e a Denise fundou uma sala de visitas, e graças a Deus fez um sucesso, uma coisa maravilhosa, ele foi ali na sala. Porque ele já tinha contaminando todas as salas da escola sabatina, ele entrava ali e arranjava confusão. Com aquelas perguntinhas que vocês sabem, né? Se Jesus era Deus, o Espírito Santo é uma força, e tal. Ele parou ali, pá! Quando ele parou, ele começou a fazer essas perguntas e eu ia respondendo. Só que ele tem uma característica que todos eles têm, vocês podem reparar. Quando eles falam que Jesus não é Deus e você prova que Jesus é Deus, eles pulam logo para o outro lado. Eles não o senhor tem razão, a Bíblia tem razão. Eles não falam isso. Eles pulam para o outro lado. Aí você vai lá no outro lado, eles pulam para o outro lado. Eles pulam para o outro lado, aí volta novamente. Aí fica aquela ciranda, mas tudo bem. Aí o que a Denise teve a ideia? Vamos visitar ele na casa dele. Irmãos, nós passamos 1 ano e tal visitando ele. Chamei o pastor foi muitas vezes. E ele falava do Espírito de Profecia, e eu vou fazer uma ressalva aqui para todos os anciãos. É injusto o que eu vejo, seja na internet, seja no YouTube, falando do Espírito de Profecia. Porque a maioria das pessoas, em especial esse jovem, ele fala, mas o grande conflito é assim, assado. Um dia eu perguntei a ele, você já leu o grande conflito? É uma parte. Não. Eu quero saber se você leu. Quantos livros de Espírito de Profecia você tem em casa? Tinha quase nenhum, irmãos. Então como é que você pode dar opinião? Quer dizer, no fundo você não está dando opinião, você está copiando de uma outra pessoa que falou lá na internet e você está sendo um papagaio. É verdade ou não é? Então, irmão, para a gente falar de uma pessoa, de um artista, seja de quem for, de um presidente, a gente tem que ler a biografia dele. Pesquisar, aprofundar. Não é verdade? E passamos 1 ano e meio orando por ele, 1 ano e meio respondendo as perguntas deles. Para mim foi maravilhoso que eu me aprofundei cada vez mais, né? Seja no Espírito de Profecia ou não, né? E aí até que um dia um pastor falou comigo, e eu não concordei com o pastor, mas o exemplo dele me fez eu concordar. Irmãos, eu quero falar uma coisa com vocês. Quando o irmão deixa que a semente do inimigo comece a falar muito alto no ouvido dele, essa semente dificilmente sai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Já pensaram nisso?
Quando os irmãos começam a deixar semente, quando Eva entrou no caminho, quando Eva teve de cara com a árvore, ela poderia ter saído, não poderia ter saído. Mas quando ela começou a dialogar, acabou. Balaão não foi assim? Você sabe quantas vezes Deus apareceu Balaão e falou assim, Balaão, no anjo, no sonho, Balaão não vai. O Balaão foi. Não tem jeito, irmãos. Final da história. O irmão saiu da igreja. O irmão fez uma confusão tão grande na cabeça dele que hoje ele está perdido. Esse mundo afora. Eu mando o acordo da igreja, eu mando as mensagens, eu ligo muitas vezes para ele. Ele tem um respeito de me escutar. Mas é que eu falo com ele, não adianta você só escutar, querido. Você tem que aceitar. Entendeu, irmãos? Isso é muitas vezes o terremoto que acontece na igreja. Mas você sabe por que Deus permite? E foi uma coisa que mexeu muito comigo. Por que Deus permitiu que esse jovem sacudisse a igreja, principalmente pelo lado negativo? Sabe qual foi a conclusão, irmãos? Quase ninguém na igreja estava preparado, como Jó e como Samuel, para mostrar àquele jovem que ele estava errado biblicamente. Vocês sabiam disso? Você sabe quantos irmãos frequentavam a igreja de Faro naquela época? 100. Não eram 10, 100. Poucos. Poucos tiveram conhecimento de mostrar a ele que estava errado. Então, irmãos, cada vez mais que a volta de Jesus estiver próxima, mais o inimigo está irado. Mais o inimigo vai colocar dúvida. Para Deus, não há dúvida, há certeza. Quando Deus fala, conhecereis a verdade quê? Então eu era o escravo do erro, eu era escravo da dúvida. Era ou não era? Mas hoje eu sou o quê? Livre. O que vocês são? Livres. Porque vocês conhecem cada vez mais a mensagem. Vocês me desculpem eu falar isso, mas eu falo toda vez no meu estudo bíblico. A gente toma um pequeno almoço, almoça e janta ou não? Muitos não tomam um pequeno almoço, mas almoçam, não é? E janta. Ou então muitos tomam um pequeno almoço e não jantam. Mas se alimentam, não se alimentam? Como é que um cristão pode viver nesse mundo sem se alimentar da palavra de Deus? Não pode, irmãos. Não pode. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine, que a igreja de Quarteira continue unida, que a igreja de Quarteira seja humilde também em ajudar os anciões, para que eles possam desempenhar melhor o seu mandato, porque quem entregou esses cargos a eles foi Jesus Cristo, nosso Senhor. E o jovenzinho, daqui a um pouco tempo, olhando o testemunho deles, vão crescer em Cristo Jesus também. Amém, irmãos?